Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Igor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, de participar e compartilhar com a gente as experiências que vocês estão tendo na região da Canastra. Aqui nós estamos em duas associações pleiteando indicações de procedência na região do Circuito das Águas Paulista. Nós temos a do café, em que a Silvia é a presidente da Associação dos Produtores de Cafés Especiais da região do Circuito das Águas, a ACCAP. O Jorge, que é o presidente da Associação dos Produtores de Cachaça de Alambique, também da região do Circuito das Águas. E nós temos os membros participantes, né? Então, da cachaça a gente tem o Luiz, que está presente, a Viviane também, né? Do café nós temos a Rosane, o Dálcio, né? Esses são produtores aqui da nossa região. Nós temos o Cizinho, né? Que está com o login da esposa, né? Participando, e o Francisco, que você já conhece, tá? Então, a gente deixa à disposição para você fazer as apresentações, tá? E vamos fazendo aqui as nossas anotações para ir te perguntando depois. Bom, perfeito. Márcio, obrigado pelo convite. Gosto muito, né, quando a gente recebe um convite para contar um pouquinho sobre a nossa experiência, o nosso trabalho aqui, né, dentro da associação, junto com os produtores, com a indicação geográfica. Isso para nós é muito gratificante, tá? Eu vou iniciar uma apresentação e aí tem bastante coisa, né? E se vocês quiserem, às vezes, tiver algum tema que interessam mais, né? Algum ponto ali, podem ficar à vontade para questionar, tá? Às vezes a gente deixa as perguntas mais para o final, porque ao decorrer da minha fala eu vou, talvez, esclareça bastante dúvidas, né? Ela é uma apresentação, não é muito longa, tá? Eu vou tentar passar o máximo aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Isso. Vocês já conseguem ver? Sim. Sim? Tá. Eu não estou vendo vocês mais, tá? Mas aí, qualquer coisa, podem me perguntar. Bom, pessoal, então nós somos a Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, né? A Aprocan. Essa marca é uma marca coletiva. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a utilização dela, né? Mas é uma marca aí para os produtores que são associados à Aprocan utilizarem, né? E a gente consegue fazer concessão dessa marca para outras pessoas, caso necessário, outras empresas, né? Se a gente entender que é viável, e para utilizar em outros produtos também, tá? Bom, alguém saberia me dizer o porquê do nome Canastra? Vocês sabem por que chama Serra da Canastra e por que chama Queijo da Canastra? Alguém arrisca um palpite aí? Ninguém? Eu não posso, eu já ouvi, né? Algumas pessoas aí não vale, né? Bom, pessoal, canastra, na verdade, é uma espécie de baú, né? Igual esse da imagem aí que vocês estão vendo agora, mas uma espécie de baú mesmo, né? Tem um formato parecido com um baú e tem o nome de canastra. E aí a gente tem uma formação aqui na Serra da Canastra, né? Que é o paredão da canastra, que se assemelha muito a um baú, tá? Então esse é o motivo do nome, né? Esse paredão deu o nome aí para a serra toda, né? A Serra da Canastra, e consequentemente o queijo que é produzido aqui também ganhou o nome desse paredão aí, dessa canastra, desse baú, né? Bom, então só um fato de curiosidade mesmo. Agora eu vou deixar esse vídeo aqui para a gente ver depois eu passo o link para vocês. A gente tem bastante conteúdo, né, de audiovisual, bem interessante. Eu deixo as redes sociais para vocês seguirem lá e acompanhar tudo. Bom, pessoal, então para contextualizar, né, assim como em qualquer outra região que
que seja tradicional na produção de queijo, a produção aqui na Canastra começou para subsistência, né? E principalmente para a gente aproveitar o leite, que é um produto altamente perecível, né? Quando eu ordenho leite hoje, se eu não armazená-lo de forma correta, amanhã eu já não consigo mais consumir aquele leite, né? E aí, há 200, 250 anos atrás, quando começou-se as primeiras produções aqui na Canastra, não existia geladeira, não existia freezer, né? Então, a saída era transformar esse leite em queijo para a gente conseguir consumir esse alimento depois, guardar ele por algum tempo, né? E começou a ser feito um comércio através dos viajantes, né? Dos tropeiros que passavam por aqui e trocavam os produtos que eles carregavam nos queijos que a gente produzia aqui na Canastra, né? Então, essas viagens eram demoradas, né? As viagens aí, muitas vezes, a grande maioria a cavalo, né? Ou em alguns casos em carros de boi, e aí era muito precário, né? Então, essa condução, então o produto ele precisava sair já com um tempo de maturação para que ele tivesse uma firmeza, uma consistência para aguentar essa viagem, tá? Então, o queijo da Canastra ele começa a ser conhecido por ser um queijo maturado, né? Um queijo de leite cru maturado, com uma casca amarela por fora, né? E seu interior ali ainda continua quase que branco, né? Um amarelo bem clarinho e bem saboroso por dentro. Então, esse é o queijo da Canastra tradicional, tá? Só que o fato é que, com o passar dos anos, né, as estradas começaram a chegar nas fazendas, cada vez mais frequente, os carros iam até as fazendas e esse comércio começou a ser feito com muito mais rapidez do que antes, né? Então a gente começa aí a comercializar o queijo, a demanda cresce muito, então a gente começa a comercializar o queijo aí até com 2, 3 dias de maturação apenas. E a gente sabe que quando a gente trata de um queijo artesanal de leite cru, quando eu pego um queijo fresco, né, com pouco tempo de maturação, com 2, 3 dias de maturação da Canastra, e pego um queijo do Cerro, por exemplo, com o mesmo tempo de maturação, sensorialmente eles vão ser muito parecidos, né? Então eu perco a minha possibilidade de agregar valor porque eu não tenho mais um produto exclusivo, né? Esse produto meu está virando uma commodity. Então, um produto aí que lá no século XVIII, né, início do século XIX, valia, né, tinha um valor aí de 14 a 16 gramas de ouro o quilo do queijo, ele passa a ser comercializado até pouco tempo atrás a 5, 6 reais o quilo. Então, a gente começa a perder significativamente o valor agregado que a gente tem nesse produto, né? Então, não dava para a gente manter assim, essa produção e comercialização do queijo fresco não ia manter as famílias no campo, né? Então, a gente precisava fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E aí aqui eu vou trazer uma linha do tempo, né, com alguns dos principais fatos que aconteceram, né, das principais ações que aconteceram aqui na Canastra e na Aprocan, para a gente entender um pouco mais como é que a gente chegou, né, onde a gente está hoje, e tem muito caminho ainda para ser percorrido. Bom, então em 2000 foi feito um convênio, né, entre o Brasil, o governo de Minas, né, e uma ONG francesa chamada FERT. Tá? Para que foi feito esse convênio? O Alisson Paulinelli, né, que já foi ministro, que na época era secretário de Agricultura aqui de Minas Gerais, ele queria desenvolver um programa para qualificar os produtos artesanais de Minas Gerais, tá? E dentre eles o queijo, e aí algumas regiões foram beneficiadas por esse convênio, dentre elas a Canastra, certo? Então, esse convênio consistia em algumas visitas, né, algumas vindas de franceses para cá, para o Brasil, para as regiões produtoras de queijo aqui de Minas. E, na ocasião, os franceses que vinham eram os franceses do Franche-Comté, né, do queijo Comté, que é muito famoso no mundo todo. Então, eles vinham 2 vezes por ano, né, uma vez a cada semestre, e passava para a gente algumas informações, alguns ensinamentos e alguns conceitos para a gente trabalhar com o queijo. Já na primeira vinda deles, eles queriam experimentar o queijo, claro, né?
E só que naquela época, nos anos 2000, muito poucos produtores ainda continuavam produzindo queijo maturado, ou melhor, continuavam maturando seus queijos, né? Então foi um custo para a gente encontrar um queijo aqui na Canastra que tivesse sido maturado para eles experimentarem. Quando finalmente a gente conseguiu um queijo, eles comeram e falaram: ó, vocês têm um dos melhores queijos do mundo, vai poder ganhar prêmio, vocês vão conquistar o mundo com esse queijo, mas vocês precisam produzir esse queijo maturado, né? O queijo fresco, vocês não vão chegar a lugar nenhum, vai ser uma commodity, vocês não vão conseguir agregar valor e dificilmente vai agradar o paladar aí das pessoas que realmente gostam de bons queijos, né? Então, já começou uma percepção ali que a gente precisava ter um resgate cultural, né? Um resgate aí das tradições aqui da Canastra de se maturar o queijo. Eu não vou entrar na questão legal, né, de legislação, porque é um Igor, tema complexo. Oi? Deixa eu te interromper só um instante. Você tá mudando os slides? Não, eu estou paralisado agora em um que está no ano 2000, 2005. Não, mas para mim aqui ele está congelado no primeiro slide, na abertura. Tá, deixa eu ver. Agora mudou. Tá, deixa eu tentar projetar, peraí. Tá congelado para todo mundo, gente? Estava assim. Tá, só um segundo. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Isso, talvez é melhor interromper e compartilhar novamente. Eu vou fazer por PDF aqui, talvez melhore, só um segundo. Agora está passando para vocês? Não, ainda não. Não? Não, ainda não chegou. Vocês estão vendo a minha tela? Não, a tela não está compartilhada. Eu acho que caiu aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Agora vocês conseguem ver? Agora sim. Sim. Tá. Deixa eu tentar. Opa. Continuam vendo? Sim. Está passando agora? Está. Tá, então beleza. Bom, pessoal. Então vamos lá, eu estava nesse slide aqui, tá? Deixa eu ver por que não apareceu. Só um segundinho. Tá passando para vocês? Sim. Tá. Então, aqui foi onde eu perguntei, né, para vocês verem aqui o que é uma canastra, né? Esse aqui é um baú de madeira chamado canastra, tá? E aí aqui é a formação que eu disse, né, do paredão da Serra da Canastra. Agora fez sentido? Agora fez. Então, legal. Então é isso aí. Desculpa, pessoal. Bom, eu estava aqui nesse slide agora, né? Eu estava falando do convênio que foi feito. E aí, bom, para a gente dar sequência e não ficar muito agarrado aqui, eu não vou entrar na questão legal, tá? De legislações, né? Que é um tema muito polêmico e que a gente não consegue ter tanta fluidez, mas o fato é que em 1950 foi criada uma legislação que deixava de lado os produtos agroartesanais, né? Então, o queijo da canastra, os queijos artesanais do Brasil todo passam a ser produtos ilegais, digamos assim, né? Eu não sei se ilegal, de certa forma, sim, a gente não podia produzir nem comercializar esses queijos, né? Então, são produtos ilegais. Em 2002, foi a primeira lei para queijos artesanais do país, né? Foi uma lei do estado de Minas Gerais. Então, a gente podia produzir e comercializar só aqui dentro de Minas, tá? A gente não podia vender esses queijos para fora. Então, os franceses vieram, trouxeram aqui para a gente alguns conceitos
e um deles era o conceito de associativismo, né, que a gente tinha que se unir em um grupo de pessoas, um grupo de produtores, para fundar uma organização, né, para que fosse fosse possível a gente ter adquirir mais conhecimento, buscar mais informações, e lutar até mesmo pelas legislações que a gente precisava, tá? Então, a Procam foi fundada em 2005, né, logo com a chegada ali dos franceses, a gente já existia esse trabalho coletivo, né? E aí várias entidades já apoiavam também nessa época, né? Então, a gente tinha ali a FAENG o sistema FAENG todo, né? Suas vinculadas, a CEAPA, algumas vinculadas à CEAPA. Então, a gente já tinha alguns apoiadores aí, tá? E eles trouxeram também o conceito de proteção, né, do modo de fazer o queijo, né, a proteção do território, do produto. Então, a gente foi atrás do reconhecimento do IFAM, né, em 2008, aí, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil. Então, desde 2008, o modo de se fazer o queijo da canastra está registrado no livro de saberes lá do IFAM, né? Então, a gente segue uma receita e um modo de produção aqui que é protegido. Em 2009, a gente fez a entrega junto ao INPI, né, do pedido de indicação de procedência da canastra, e ele foi concedido só em 2012, tá? E nesse período todo, a gente ficou muito dependente desse convênio, né? Então, a gente recebia muito recurso do Estado, dessa ONG francesa também, vinha algum recurso de lá, né? E tudo era pago através desse convênio, né? Então, para os produtores irem para feiras, para eventos, fizeram um intercâmbio na Europa, né? E então, a Procam, ela teve uma dependência aí desse convênio. Em 2010, no último semestre de 2010, esse convênio se encerrou. Então, tudo que eles podiam ensinar para a gente, eles chegaram e disseram que já haviam ensinado em 2010 e que agora a gente precisava caminhar com as próprias pernas, né? Então, isso foi um choque para a gente não estava acostumado com isso, a gente não tinha se preparado para ter recurso para continuar desenvolvendo as nossas ações, né? E aí, a gente começou a ir atrás de outros parceiros também, e sempre atrás do Sebrae, que é um super parceiro até hoje nosso, mas vários desses parceiros não podiam apoiar um produto que sequer não podia sair do Estado, né? Era uma questão muito complicada. Mas aí veio a instrução normativa de número 30 do MAPA, né, que permitia que regiões que tivessem um reconhecimento como indicação geográfica, um reconhecimento histórico, pudesse comercializar os seus produtos para outros estados. Então, a partir desse momento, né, do ano de 2013, a gente passa a poder existir para outros estados, né, e aí a gente ganha novos parceiros, inclusive o Sebrae, que a primeira iniciativa já foi de ajudar na reestruturação da Procam, e veio também a parceria aí com o Cicobi Saron, né, que é uma cooperativa de crédito local, que repassa até hoje recurso financeiro para a Procam através de um fundo, né, que todas as cooperativas têm, que é o FATS, né, Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Então, a gente capta recurso desse fundo, né, da cooperativa de crédito que é daqui de São Roque, e usa para a gente desenvolver as ações. E aí a gente tem várias outras fontes de renda também, essa é uma delas, né? A gente tem mensalidades, daqui a pouco vou mostrar para vocês as etiquetas de caseína, mas aí a gente ganhou a parceria do Sebrae também, e o primeiro desafio nosso foi reposicionar o queijo da canastra no mercado. Então a gente precisava ter um produto, ter uma forma de identificar esse produto que o diferenciasse de outros queijos que estivessem ali nas prateleiras do mercado, né? Então a gente fez o lançamento da marca coletiva, né? Fez todo um branding de criação da marca, e aí a gente fez o lançamento dela em 2014, que é aquela primeira marca lá do meu primeiro slide, tá? Da região do queijo da canastra. Então, a partir desse momento, a gente tem uma identidade coletiva que todos os produtores podem utilizar coletivamente, né? Cada um deles já tem a sua marca individual e utilizam a marca coletiva como uma marca secundária ali para identificar que aquele queijo dele realmente é daqui da região, que pertence a uma coletividade, que tem uma associação por trás que faz um trabalho aí para garantir uma qualidade para aquele produto.
Então a gente começou a reposicionar, encontrar novos mercados, né, sair de supermercados e ir para empórios, para lojas especializadas em produtos artesanais e para gastronomia, né, restaurantes, chefes de cozinha. Então a partir daí a gente começa a conseguir agregar um pouco mais de valor nos nossos produtos. Em 2015, a gente recebeu, né, o Brasil, na verdade, recebeu a primeira medalha internacional para queijos, né, e aí a gente teve a felicidade de ser um queijo aqui da Canastra. Foi o queijo do Guilherme, lá da Estância Capim Canastra, que ganhou uma medalha de prata no concurso mundial de tour. Né? Então, isso trouxe uma visibilidade muito grande, né, televisão, jornais, revistas, e atraiu um público consumidor muito interessante também, né, e turistas aqui para a região que queriam conhecer qual que era esse queijo, né, que ganhou um prêmio lá na França e que estava aí nas mídias toda hora. Então a gente começou a receber um fluxo muito grande de turismo aqui devido a essas premiações, né, essas qualidades aí que os produtores começaram a alcançar com os queijos deles. E aí foi apesar de ter sido uma premiação para um produtor, né, trouxe benefícios para toda a região. Todos os produtores ganharam isso, o turismo ganhou muito com isso, né? Então, impactou diretamente na economia local também. Em 2017, a gente trouxe uma especialista francesa, a professora Delphine, para dar um curso de maturação aqui para os nossos produtores, né? Então, a gente sabe que os queijos franceses são diferentes, né, dos nossos queijos, não é a mesma coisa, são queijos completamente diferentes, mas o processo de maturação deu para a gente extrair muita coisa, ela passar muito ensinamento para a gente, que a gente conseguisse adaptar a nossa realidade. Isso já começou a gente já começou a colher alguns frutos, né, dessa profissionalização dos produtores. A gente voltou para o mesmo concurso que havia sido em 2015 e ganhou 3 medalhas, né, até então todas elas de prata, lá em Tours, na França. Começamos algumas parcerias aí para cursos, né, com o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que é mais voltado para queijos industriais, agora eles são com uma pegada mais, com um olhar melhor para o artesanal também, né, mas desde então já dava para a gente aproveitar do conhecimento que eles tinham para aplicar para os nossos queijos aqui. 2018 a gente começou muito forte algumas parcerias para pesquisa, né, dos nossos queijos, para a gente entender quais são as bactérias, os fungos, né, que estão ali presentes naqueles queijos, o que o processo de maturação vai trazer ali dentro daquele queijo para dar determinado sabor, determinado aroma, né? Então a gente precisava conhecer o que estava por trás ou por dentro, né, daquele queijo nosso. Então, a gente começou aí parcerias com FMG, UFLA, USP, os institutos federais, né? Muito interessante. Até hoje a gente faz muita pesquisa, a gente precisa ainda de muita pesquisa para os queijos artesanais do Brasil todo, né? Em 2018 a gente implantou um programa interessante que chama Parceiro Guardião, que aí a gente consegue ter associados fora da canastra e que não sejam produtores diretamente também, né? Então a gente tem lojistas, chefes de cozinha, que são parceiros guardiões. O principal intuito desse projeto, desse programa, para que esses parceiros nos auxiliem na defesa do nosso produto fora da canastra, né? Por isso o nome Guardião. Então, quando eu tenho um lojista, né, um vendedor lá que está em São Paulo, por exemplo, comercializando queijo da canastra de forma regular, tudo certinho, ele vê um vizinho dele que está comercializando um queijo, sei lá, da Serra do Salitre e está com o nome Canastra, né? Ele passa para a gente essas informações e a gente entra com um recurso ali para solucionar o problema. Então, esse é o motivo do nome Guardião, né? Porque ele nos ajuda a proteger o nosso produto fora aqui da canastra, principalmente. Aqui só para vocês entenderem, né, a gente participa aí também ativamente de debates sobre as legislações, né, então a gente participou muito da regulamentação do Seluarte, nem tudo sai como a gente quer, né, mas o fato é que a gente precisa ter voz, precisa estar sempre discutindo aí junto às autoridades, principalmente que fazem as legislações que a gente vai ter que seguir depois. Em 2019 a gente começou a utilizar também o selo da nossa indicação de procedência, né,
Então, para vocês verem, a gente teve um período aí de amadurecimento, né? A IP ela foi concedida em 2012, né? O registro saiu em 2012, a gente só consegue utilizar o selo a partir de 2019. Né? Então, foi um tempo de amadurecimento, de identificação de tecnologia que fosse aplicável ali para o nosso produto, né? E em 2014, 15 mais ou menos, a gente identificou essa tecnologia, que eram as etiquetas de caseína, que são as etiquetas de caseína, só que a gente precisou passar por um processo de liberação para a utilização delas no Brasil também, né? Então, Ministério da Agricultura, Anvisa, a gente teve que trazer alguns estudos, especialistas lá da Europa, para a gente conseguir a liberação dela aqui no Brasil. Então, hoje, qualquer região pode utilizar as etiquetas de caseína, qualquer produtor pode utilizar as etiquetas de caseína, e graças a um trabalho muito forte aí da Procan e dos seus parceiros lá no ano de 2015, início de 2016. A gente, em 2019, também ficou pronta a primeira parte, né, a primeira etapa de construção da Mestraria Canastra, né, que é um centro de referência em queijos artesanais, né, é um centro para ensino e para pesquisa, vou mostrar algumas imagens para vocês, né, isso para a gente trazer mais capacitação para os produtores, para os filhos e para os funcionários desses produtores, tá? A gente realizou o segundo Festival do Queijo da Canastra, e aí a gente queria ter realizado já outras edições, mas devido à pandemia a gente não conseguiu. Em 2019 a gente conseguiu fazer uma expedição para a Tour, para a gente participar daquele mundial que a gente, né, já havia participado 2 vezes, e aí dessa vez a gente conseguiu montar uma comitiva, levar os queijos dos produtores, e a gente ganhou 24 medalhas nessa edição, o que trouxe uma mídia muito grande novamente para a Canastra. Nessa ocasião, a gente teve 3 medalhas que foram super ouro, né, que é a maior classificação que o queijo pode atingir lá nesse concurso, a maior premiação. A gente fez também um intercâmbio com a Itália, né, os nossos queijos são um pouco mais parecidos com os italianos do que com os franceses, então foi um intercâmbio muito bacana, a gente enviou produtores, enviou técnicos nossos, né, para conhecer modelos de produção lá na Itália, maturação, enfim, para ter essa troca de experiência mesmo. 2020 veio a pandemia, mas a gente não podia ficar parado, né? Então a gente implantou um laboratório na Procan, então a gente começa a rodar algumas análises laboratoriais aí para os nossos associados, né? Hoje a gente já faz análises microbiológicas de água e de queijo para que a gente tenha uma agilidade maior, né? A gente tenha um controle maior ali da nossa produção. E caso identifique algum problema, a gente passa um protocolo de correção para aquele produtor para corrigir o problema que ele está tendo, né? E com isso evitar a perda de produção, tá? Então, esse laboratório, para nós, ele é excelente, ele traz uma condição ali para a gente identificar problemas, né, nos nossos queijos com uma rapidez muito grande, né? Geralmente a gente manda essas amostras para laboratórios fora daqui da Canastra, e aí a gente tem um período até a gente receber esse relatório do que está acontecendo, né? Isso é muito demorado. E tem também a parte de custos, né? Com o laboratório próprio, a gente consegue fazer as análises aí quase que a preço de custo para os produtores, e a diferença é gritante, né? Quando a gente precisa fazer uma análise em um laboratório oficial. A gente criou também em 2020 a Associação Mineira do Queijo Artesanal, a gente participou da criação da AMI Queijo, né? Lá no inicinho finalzinho de fevereiro, depois de março veio a pandemia e a gente deu uma segurada nas atividades, mas já colhemos bons frutos dessa Associação Mineira, né? Essa é uma associação de associações, então a gente tem ali o pessoal do Cerro, de Araxá, do Salitre, do norte de Minas, né, da região ali da Serra Geral, então, Diamantina, então, Mantiqueira, todas as associações estão nessa associação maior, para a gente ter uma voz, uma representatividade a nível de Estado, né, e aí o último trabalho nosso foi pleitear aí, solicitar, né, que o Ministério do Turismo pleiteasse junto à Unesco o reconhecimento como patrimônio mundial do modo de se fazer do queijo Minas artesanal. Então, no último festival do queijo agora em BH, esse final de semana,
A gente entregou o pedido para o ministro, né? Foi um trabalho feito aí junto com o IEF, com o IFAM e com a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas. A gente já entregou essa documentação que vai ser encaminhada para a Unesco, e aí a gente precisa aguardar a avaliação deles, mas a gente tem grandes chances aí que o queijo Minas artesanal seja reconhecido como patrimônio da humanidade. Em 2020 também a gente criou uma rede de comercialização de queijos, né? Para que é essa rede? A pandemia veio, estava tudo fechado, os restaurantes, lojas, né? Então tudo fechou, só que a produção não para, né? A produção de queijo ela é diária. E aí os produtores começaram a acumular muitos queijos nas suas queijarias e parou de entrar renda, mas eles ainda precisam manter a alimentação dos animais, medicamentos, né? Gastos com veterinário, enfim. Os custos continuam, mas a gente teve uma perda de entrada de recurso financeiro. E a gente precisava fazer alguma coisa, né? Então a gente foi atrás de amigos mesmo, que conheciam o trabalho nosso, e a gente montou uma rede aí com vários amigos em vários lugares do país para comercializar os queijos dos nossos produtores em grupos de WhatsApp, para as famílias, para os vizinhos, né? De condomínio, de prédio. Então a gente conseguiu ter aí uma vazão muito grande dos queijos das fazendas que eram entregues direto para os consumidores finais. Então, a gente reunia os queijos aqui, né? A gente tinha um parceiro muito bom aí em São Paulo, o Dr. Marco Braga, né? Que é advogado, ele que foi das pessoas que iniciou essa rede. Depois isso virou negócio para várias pessoas também. Mas o fato é que a gente reunia aqui vários queijos dos produtores, mandavam para esses amigos, e lá eles enviavam via motoboy, davam um jeito de entregar para o consumidor final, visto que as lojas não podiam trabalhar naquele momento, né? Então, foi bem interessante essa ação que a gente desenvolveu aí no meio da pandemia, salvou muito produtor de não enfrentar problemas maiores, né? Em 2021 ficou pronta, não, na verdade a gente iniciou a segunda fase de construção da mestraria, né, que são mais 2 prédios, vou mostrar algumas imagens para vocês, e a gente iniciou as atividades também lá na mestraria. Então a gente já começou algumas capacitações aí no final de 2021. A gente fundou também uma associação brasileira de indicações geográficas, né? Então as associações ali junto com o pessoal do Vale dos Vinhedos, Café do Cerrado Mineiro, Banana de Corupá. Então algumas IGs se reuniram, né, e dentre elas a Canastra, para fundar essa organização, para a gente ter uma representatividade das indicações geográficas brasileiras, né? Hoje a gente já tem mais de 90 IGs, e aí muitas, né, falam por si só, né, pede uma coisa para uma coisa para outro, e a gente precisava concentrar essa comunicação, né, essa demanda em um local só. Então, para isso foi fundada a Abrig. 2022, a gente já começou um programa piloto, a gente queria ter começado antes, mas a pandemia não deixou, mas a gente começou um programa piloto que é de inclusão dos queijos nas disciplinas escolares da região. Então, hoje os alunos, né, do Instituto Elos, que é uma cooperativa educacional aqui, tem queijo da Canastra praticamente em todas as matérias escolares que eles já têm lá no seu dia a dia, né? Então, desde dos meninos do jardim de infância até terceiro ano do ensino médio, eles vivem o queijo dentro da escola, tá? Então, biologia, química, matemática, educação empreendedora, cooperativismo, enfim, tudo tem queijo envolvido, tá? Até robótica, tem um vídeo interessante, a gente postou na nossa rede social lá no Instagram, @queijo da Canastra, que um aluno desenvolveu um robô, né, daqueles que são feitos de Lego, para virar o queijo da Canastra. Então o robô pega o queijo, vira o queijo e devolve ele para a mesa, né? Para que isso, né? Todos os dias a gente precisa fazer uma virada do queijo para continuar a maturação por igual dos dois lados, né? E aí os queijos Parmigiano Reggiano, Grana Padano, eles já têm máquinas gigantes, né, uns robôs gigantes, que fazem esse processo de viragem para os produtores não precisarem ficar virando os queijos todos os dias, né? Então, automatiza. E aí foi muito interessante quando a gente viu que um aluno, né, fez esse projeto inspirado nesses robôs aí. Então, é bem bacana a gente ver essa inclusão aí nas escolas.
A gente iniciou um projeto de charcutaria aqui na região da Canastra também, porque a gente já tem animais, né? A gente já cria porcos aí com o soro que a gente extrai do queijo da canastra, alimenta esses animais e dá uma carne com uma qualidade excelente, né? Então, vou mostrar para vocês também, a gente já começou a desenvolver alguns produtos, né? Presuntos crus, parecido com pata negra, o presunto de Parma, e deu uma qualidade excelente com porcos caipira criados com base no soro do queijo da canastra. Então, a gente consegue agregar valor a um produto, né? O porco caipira, ele é vendido a 6, 7 reais o quilo. E quando a gente transforma ele em presunto, por exemplo, a gente consegue vender a 300, 400 reais o quilo de um presunto tranquilamente. A gente realizou um curso de análise sensorial com o pessoal da ONAF, né? Que é a organização dos degustadores de queijo, né? Que fica sediada lá na Itália. E eles vieram para cá, para um outro evento, e a gente trouxe eles para Canastra. E veio também o reconhecimento do Taste Atlas, que acho que vocês devem ter visto, talvez aí, ele é parecido com um guia 4 rodas, né, que avalia itens da gastronomia no mundo todo. Então, são usuários da plataforma que experimentam os produtos, visitam os restaurantes, entram e dão a nota, né, tipo aquelas avaliações que a gente faz no Google também. E aí, em junho de 2022, o queijo da canastra apareceu como primeiro colocado aí entre os queijos dessa plataforma, né? Então, isso trouxe também uma visibilidade muito grande para a gente. Isso depois acabou aí gerando até uma matéria no Globo Rural, que deve sair daqui a pouco, então foi bem interessante. Então, a gente tem queijos aí muito famosos, né? Parmigiano Reggiano, Pecorino, e aí a gente aparece o próprio Serra da Estrela, lá de Portugal, então a gente aparece lá na frente de todos eles. Bem, bem legal. Bom, pessoal, tranquilo até agora? Tudo certo? Tranquilo. Então, vamos lá. Bom, aqui para vocês terem, né, uma noção lá do que é a mestraria, esse é o primeiro prédio lá que a gente tem, então os escritórios da Procan são aqui hoje, né? Eles estão nesse primeiro pavilhão, né? Então a gente tem alguns escritórios, uma recepção, cozinha, banheiros aqui nesse primeiro prédio. No segundo prédio, que é esse que a gente está vendo aqui no cantinho, a gente já tem uma sala de aula, né, teórica ali para até umas 30 pessoas, para a gente levar os produtores para dentro da sala de aula, né, passar um pouquinho de teoria para eles não estão acostumados com isso, mas é bem interessante, a gente consegue passar várias coisas para eles ali, né, na parte teórica também, que é necessário que eles saibam para a produção do queijo que eles já têm lá no dia a dia. E a gente não consegue também fazer um curso de produção prático dentro de uma queijaria que produza para venda, né? Se a gente levar 15 pessoas para dentro de uma queijaria que faça produção ali mesmo, o serviço de inspeção vai chegar e vai dar problema para aquele produtor, né? A gente não pode ter essa quantidade de gente lá para aprender a fazer queijo em uma queijaria que é comercial. Então a gente montou uma queijaria nos moldes que os órgãos de inspeção exigem para emissão de selo arte, para que a gente consiga dar esse curso prático dentro de um ambiente muito próximo do que o produtor precisa ter na fazenda dele, ou que ele já tenha, para ter o selo arte, tá? Então ali não tem problema, a gente pode levar 15, 20 pessoas para dentro dessa queijaria, pode levar os alunos lá, a meninada, para brincar com o queijo, fazer queijo, brincar com a massa ali, que não tem problema nenhum. Então, a gente já tem essa queijaria lá também. E aí a gente está em construção de mais 2 prédios parecidos com esse, né? Que aí vem as instalações oficiais para o nosso laboratório. Hoje está meio adaptado ali junto com a queijaria. Então, vão vir umas salas ali que vão ser próprias para o laboratório mesmo, né? Tanto físico-químico quanto microbiológico. Depois a gente tem também laboratório veterinário para a gente fazer algumas análises ali para os produtores. Mais salas de escritório, depósito. A gente tem um anfiteatro lá que está sendo construído também para a gente ter um seminário, uma palestra aí para até umas 100 pessoas, tá? Então a gente vai ter bastante espaço para a gente desenvolver atividades aí para beneficiar os produtores,
não só da Canastra, mas de outras regiões também, queiram vir aprender, né, um pouco com a gente, e para qualquer pessoa que esteja ligada ao queijo artesanal de alguma forma, né? Então, hoje a gente estava tendo uma capacitação lá na mestraria, que a gente tinha produtores, a gente tinha lojistas, tinha o pessoal que exportava produtos também, né, alimentícios. A gente sabe que a gente ainda não pode exportar o queijo da canastra, mas ele já veio para entender como é que é o sistema de produção, enfim. Então, a gente atende várias pessoas, não só produtores e não só daqui da Serra da Canastra, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia também, ó, do trabalho que a gente faz com os alunos, né? Isso aqui, os pequenininhos lá, né, de 3 anos, aprendendo, eles estavam aprendendo ali formas, tamanhos, então tudo com queijo, né? Então a gente tem queijos de tamanhos diferentes, a gente levou para eles lá, e aí é uma festa com essa meninada, né? Algumas formas aqui em formatos diferentes também, então a gente utiliza lá com as professoras do Instituto Elos para apresentar o queijo desde o jardim de infância aí para as crianças. E aqui eles, né, já uma turminha um pouquinho maior, de uns 6 anos de idade, começando a entender um pouquinho de análises, né, fazer pesquisas. Então, isso aqui é lá no nosso laboratório, essa é a Valéria, né, nossa colaboradora lá que cuida da parte de ensino, de pesquisa e análises. Então, ela fazendo algumas análises ali para os meninos entenderem a importância, né, isso aqui a gente trabalhou a questão de higiene com eles, né? Então a gente coletou algumas amostras ali de locais que estavam sujos e outros limpos, para eles verem a diferença, né? Da importância da higiene, principalmente no queijo, tá? Uma capacitação com o professor Mário, lá dos Quadros Bela Vista, né? Bem importante, uma pessoa que conhece muito, então aqui são todo mundo de fora também, né? Esse pessoal aqui não tem ninguém na canastra aqui nessa capacitação. Então, para a gente ver que a gente atende várias outras pessoas também, além dos nossos produtores. Mais uma capacitação. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui foi em São Paulo, né? Essa foto aqui que a gente tirou. Estou eu aqui de preto, o senhor Luciano de azul. A gente deu o nome de canastra na estrada, mas o que é isso? A gente pega os produtores. Os lojistas nos pedem muito isso, né? Para que o produtor vá até a loja para conversar com os clientes daqueles lojistas que muitas vezes compram os queijos por vários anos daquele produtor, mas nunca tiveram a oportunidade de sequer conhecer, conversar com o produtor. Então a gente leva os produtores até esses locais e faz uma espécie de feira, né? Uma feirinha ali, um bate-papo, leva os produtos deles também, claro, para que eles conversem com os clientes daquele lojista. Isso é bem bacana de ser feito. A gente já fez várias vezes. Isso foi na Galeria do Queijo, lá no Hortifruti, ali da Imigrantes. Aqui uma foto do Festival do Queijo que a gente realizou, né? Então aqui a gente tem um portal de entrada, e aí logo aqui a gente já tem um stand muito grande com queijos de vários produtores, né? De todos os nossos associados para degustação, para comercialização. Tem chefes de cozinha aqui fazendo pratos com queijo todo momento, então é um festival gastronômico muito interessante. E aonde que a gente quer chegar com isso tudo, né? Na diferenciação e valorização do produto, na valorização do produtor, porque afinal de contas ele precisa ter dinheiro no bolso também, né, para se manter, para continuar a sua atividade. Não é só de história que a gente vive, né? Não é só falar que está tudo lindo. O produtor precisa de dinheiro no bolso. A valorização e desenvolvimento do território, então a gente não pensa exclusivamente no queijo da canastra, a gente pensa na canastra como um território, né, maior, e na proteção da nossa origem, que a gente precisa se atentar desde o início do trabalho com os produtores, para que a gente não tenha tantos problemas lá na frente, né? E hoje a gente enfrenta já muitos problemas, mas a gente consegue ter alguma efetividade aí na correção desses problemas. Como é que a gente faz isso, né? Valorizando as tradições, expressando o estilo de vida dos produtores. Então, aquele já está até meio batido, né? Meio clichê. Eu não vendo um produto, eu vendo uma história, não sei o quê. Mas isso faz todo sentido. Só que hoje a gente precisa provar, né? Quando um cliente vai comprar um queijo da canastra, esse queijo aqui é feito por um produtor da agricultura familiar, é ele, a esposa dele e tal.
Não adianta só eu falar, eu tenho que provar que isso acontece agora, né? Então, o cliente hoje está muito exigente, né? A gente precisa ter uma transparência muito grande. Então, a gente faz isso aqui, expressa o estilo de vida dos produtores e mostra para o consumidor final, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente faz. A gente garante a proteção, a qualidade, a comercialização do queijo da canastra também e desenvolve a região a partir do queijo como principal ator e leva isso para todas as outras cadeias. E por que a gente precisa se dar a todo esse trabalho? Né? Por que a gente precisa desenvolver tanta atividade aqui, principalmente para a gente mudar uma realidade? Vou trazer alguns dados aqui para vocês que são bem interessantes, que a gente precisava realmente mudar, né? Eu vou pegar como exemplo só São Roque de Minas, né, que é um dos municípios aqui dentro da indicação geográfica da canastra, é o município onde fica sediada a Procan, o município que eu moro também. Então, no censo do IBGE de 1960, São Roque de Minas tinha 10 mil habitantes, né, tem uma área territorial aí de mais de 2 mil quilômetros quadrados. E no censo de 1990, essa população tinha caído para 6.100, quase a metade, né? A gente tinha algum problema aqui que estava tendo uma evasão em massa dos moradores de São Roque, né? E aí isso se dava principalmente ao fato da desvalorização dos produtos daqui da região, né? A gente não tinha uma agricultura com tanta eficiência quanto a gente tem hoje, né? Então a gente tinha muito pouco café, soja, milho, muito pouco. Então a principal atividade era o queijo, que nessa época era ilegal e a gente não conseguia agregar valor. Então, os produtores, o que faziam? Pagavam faculdades fora, né, para os seus filhos estudarem, com o pouco que tinham, né, suavam ali para pagar uma faculdade, para o filho sair, morar fora, estudar fora e ficar por lá para tentar fazer sua vida fora de São Roque, porque isso aqui não ia dar futuro para ninguém, né? Então, a gente precisava urgentemente mudar isso aqui, senão São Roque estava destinado aí a quase que virar uma cidade fantasma, né? Não só São Roque de Minas, mas várias cidades pequenas do interior passaram por isso, né? E aí aqui, bem mais recente, isso aqui 9/10/2009, né? Isso aqui é uma notinha, daquelas notinhas de balcão, né? Que a gente é acostumado a ver aí, muito em cidade pequena ainda. Então, aqui a gente tem o cliente dessa notinha aqui, é o senhor Onésio, que é um produtor de queijo que é associado a nós, né? E essa é uma notinha emitida por um atravessador, por um queijeiro, né, que compra o queijo do produtor, paga para ele um valor e leva para São Paulo, para BH, para Brasília e vende esse queijo mais caro lá no supermercado e ganha muito mais dinheiro do que o produtor, né? Muitas vezes esses produtores eles não tinham nem condição de vir para a cidade, não tinham um carro para vir para fazer as compras do mês, né? Uma feira ali para ele conseguir passar o mês inteiro com alimento, o item que ele ia precisar na fazenda, um arroz, feijão, enfim, não tinha condição. Então, esses atravessadores, eles compravam itens na cidade também e levavam para esses produtores, tá? Então, nessa ocasião aqui, o Onésio estava devendo para esse atravessador um valor de R$ 505,50, tá? O atravessador comprava queijo do Onésio e o Onésio ainda estava devendo para ele, né? Que negócio curioso. E nessa ocasião, esse atravessador pegou 30 queijos lá do senhor Onésio, né? Comprou aqui 30 queijos dele e abateu aí R$ 195 na notinha que o Onésio estava devendo para ele. O Onésio continua devendo R$ 310,50. Então, a gente vê aqui, né, 195 por 30, o queijo estava sendo comercializado a R$ 6,50. Então, como é que você se mantém numa fazenda, como é que você paga os custos de produção comercializando um queijo nesse valor? Não existe, né? Não tem como. Mas só que não dava para a gente mudar também a realidade, agregar valor a um produto, trabalhando em condições como essas aqui. Então, isso aqui é uma sala de ordenha, um curral, né, onde o leite era ordenhado para depois fazer o queijo. Então, sem condições nenhuma de você conseguir um leite de qualidade em um ambiente desse. Então, o dia que chove, a vaca toma chuva ali, o leite, a água vai escorrer no lombo da vaca, vai cair lá dentro do balde aquela água de barro, né, que desce ali do animal, vai contaminar o leite, enfim.
Dia que tá poeira, tá sol, tem muita poeira, passa uma galinha do lado do balde, cisca a poeira, sobe, cai dentro do leite de novo, contamina tudo. Não tem jeito, né? A gente precisava mudar isso aqui também. Isso aqui é uma sala de produção, né? Não tem como a gente manter, a gente elaborar um produto, principalmente de leite cru, em um ambiente como esse aqui, e ter um produto de qualidade, né? Então aqui era a porta aberta, entrava um cachorro, um gato, subia em cima da banca de queijo, era aquela bagunça, né? Então a gente precisava mudar isso aqui também. Só que a gente não precisa de uma estrutura de laticínios, de grandes indústrias para mudar essa realidade. Com muito pouco, né, a gente consegue adaptar. Então, isso aqui é uma sala de ordenha lá no seu Zé Mário. Eu até brinco com todo mundo que eu mostro essa foto. Falo, gente, a gente pode comer, a gente pode almoçar lá no curral do seu Zé Mário, logo depois que ele faz a ordenha, que você não tem cheiro de nada, de animal, de nada. É um ambiente extremamente limpo, mas por quê? A gente tem uma pavimentação aqui, a gente tem um telhado, né? Isso gera também um conforto muito maior para o animal que está sendo ordenhado, tá? Então a gente, com um pouco de investimento, a gente já consegue mudar demais uma estrutura para a gente ter um leite de qualidade, aí sim, né, num ambiente desse aqui. Aqui uma sala de fabricação, né? Uma prateleira aqui já de pré-secagem de madeira aqui do lado, mas a gente vê que tem azulejo até no teto, que tem uma telinha aqui na porta, né, para não entrar inseto. A gente consegue fazer a higiene desse ambiente aqui muito facilmente, né? Consegue controlar muito maior do que naquela outra foto que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Aqui já umas bancas de inox, né? Nessa situação com uma banca de pedra, isso aqui também é permitido pela legislação hoje, a gente só não pode ter madeira, né? Não pode ter madeira na banca de produção, mas já pode ter madeira aqui na pré-secagem, depois na maturação também. Então, aqui sim, dá para a gente começar a produzir um alimento de qualidade. Só que com tudo isso, né, produzindo alimento de qualidade, ganhando fama, vendendo queijo mais caro, agregando valor, a gente começa a enfrentar problemas novamente, né? Outros problemas começam a surgir. Principalmente a usurpação do nome, que a gente sofre muito aqui. Eu imagino que a Canastra deva ser a região que tem mais problemas, né, com o uso indevido do nome Canastra. Então, aqui, só para vocês verem, né, a gente tem a fonte aqui de onde foi tirada essa imagem. O nome do local que estava sendo comercializado um queijo Canastra. Tipo de queijo, Canastra. A gente sabe que Canastra não é um tipo de queijo, né? O queijo da Canastra, ele é um queijo Minas artesanal produzido na região da Serra da Canastra, na região protegida pela indicação geográfica da Canastra. Origem informada desse queijo Andradas, né, e o preço dele está aqui. Para a gente ter uma noção geográfica, aqui nesse verde, nesse ponto verde, é a Serra da Canastra, e nesse ponto laranja é Andradas. Então, Andradas está lá no sul de Minas, na divisa aí com São Paulo, e estão produzindo um queijo lá, chamando de Canastra. A gente acha que está ruim aqui, até aqui está ruim esse negócio de usurpação de nome, mas pode piorar, né? Então eu trouxe aqui para vocês um Mild Minas Cheese queijo Canastra, produzido em Nova Jersey, lá nos Estados Unidos. Então, para vocês verem o nível de problema que a gente precisa enfrentar, né? Ingredientes: leite pasteurizado, já começou errado, queijo Canastra é feito com leite cru, né? Sal, cloreto de cálcio, coalho e fermento lácteo. Então tá tudo errado, né? Para piorar um pouco mais a situação, isso aqui seria, né, a chancela do IMA, que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, né? Que é quem fiscaliza as queijarias e emite aí um certificado para que elas consigam vender legalmente seus queijos. Então, é um selo aqui muito parecido com o selo do IMA, mas ele traz aqui IMG, né, o selo original vem escrito IMA, e aqui vem a chancela do produtor, né, o número do registro do produtor junto ao IMA, e veio aqui os dizeres, inspirado em Minas Gerais. Então, vocês verem o nível de criatividade que o pessoal tem para fazer uma coisa errada, né? Tudo certo, pessoal? Sim. Bom, então vamos lá.
E aí, como é que a gente inibe um pouco desses problemas, né? Utilizando as etiquetas de caseína que eu disse para vocês. Isso é uma tecnologia europeia, né? A gente importa essas etiquetas da França, né? E é um processo extremamente difícil de ser feito, né? A produção dessas etiquetas. Elas são feitas da caseína, né? Que é a principal proteína do leite. Então a gente extrai aquela proteína do leite, transforma ela em um material sólido, né? Que vai ficar parecendo uma folha de papel assim, e a gente consegue gravar algumas informações nela. Então as etiquetas que a gente utiliza são essas, né? Esse é o modelo delas. Esses números, esses dígitos que estão aqui embaixo, os 3 primeiros dígitos, eles identificam o produtor em si, então cada produtor tem o seu número inicial, então todo queijo que começa com 001 é do produtor João, tá? Então a gente consegue ter um controle sobre isso aqui. E aí os 5 últimos dígitos identificam o queijo em si. Então cada queijo tem o seu RG, né? Ele tem a sua identidade. Esse número não se repete nunca, tá? E aí ela traz também a indicação de procedência canastra aqui, para a gente saber que esse é um queijo realmente da Serra da Canastra. Aqui uma imagem dela aplicada no queijo, ela precisa ser aplicada no momento da fabricação do queijo, e aí o queijo vai absorver aquela caseína de novo e vai se formar uma espécie de tatuagem no queijo, né? Ela vai ficar assim depois de maturado, fica bem legível. Ele acompanha a cor, né, do queijo, o queijo vai maturando, ela vai acompanhando também, então é bem interessante, fica bem legível. E com essa ferramenta a gente conseguiu montar, né, um sistema de rastreabilidade. Então a gente tem o site queijodacanastra.com.br, no menu procedência, quando você comprar um queijo em São Paulo com a etiqueta de caseína, você acessa o site, vem nessa página, digita os códigos que estão na etiqueta daquele queijo, clica em buscar, o site vai te direcionar para a página do produtor que produziu aquele queijo, vai te contar um pouquinho da história dele aqui em texto, te dizer o dia exato que aquele queijo foi produzido e te mostrar um vídeo ainda, né, sobre a produção do queijo daquele produtor, ele explicando ali como é que é a produção, como é que faz o queijo, como é que faz a ordenha na fazenda dele. Então aí a gente prova que esse queijo é da canastra e aí sim a gente vende e entrega uma história para o consumidor final, né? A gente tem essa aproximação aí do cliente com o produtor. Isso aqui foi um problema que a gente conseguiu solucionar graças às nossas etiquetas de caseína. Esse queijo aqui seria um queijo de Sr. Miguel, né? O rótulo é exatamente igual ao dele, só que o queijo em si não é o queijo dele, tá? O Sr. Miguel é um associado nosso também, e o queijo dele é muito conhecido aqui em Minas, e o pessoal começou a utilizar a etiqueta, o rótulo dele em outros queijos para vender, para agregar valor. E aí ele começou a ter problema, ter várias ligações ao mesmo tempo de vários clientes dizendo que comprou o queijo dele, que estava impossível de comer, que estava um queijo estragado e que queria dinheiro de volta, ia fazer boletim de ocorrência, não sei o quê. E aí um desses clientes deu uma abertura um pouco maior para o Sr. Miguel, ele conseguiu conversar com ele, falou, me manda qual que é o número da etiqueta de caseína que está nesse queijo, que pode ser algum problema aqui no lote de fabricação, né? No dia da fabricação desses queijos, e eu preciso corrigir, preciso saber o que aconteceu. E o cliente falou, olha, não tem etiqueta nenhuma, né? E mandou essa foto aqui para o Sr. Miguel. E aí a gente viu que os dois estavam sendo enganados, né? Tanto o cliente comprando um queijo que não era do Sr. Miguel, quanto o Sr. Miguel que estava tendo uma falsificação do rótulo que levava, inclusive, as informações de contato do Sr. Miguel. Então, nem o telefone eles tiveram a capacidade de alterar. E aí a gente fez até um post aqui nas redes sociais, né, para alertar o consumidor e tal. Isso aqui é uma foto que eu tirei, a gente foi até esse local lá, a cliente que sofreu essa fraude, esse problema, passou para a gente as informações da loja que estava vendendo esse queijo, então, junto com o advogado, eu fui até a cidade que estava acontecendo isso, a gente comprou aqui, né, os queijos lá no expositor da loja, a gente comprou um queijo lá para a gente ter um cupom fiscal, tentou falar com a dona da loja, ela não deu muita abertura, a gente teve que fazer boletim de ocorrência na Polícia Civil, chamar a vigilância sanitária, mas no final das contas foi tudo resolvido,
Esse de baixo aqui é o queijo do Sr. Miguel, né? Que ele mandou a foto para cliente, olha, esse aqui é que é o meu queijo, né? E aí depois ele até mudou o rótulo dele também. E aí a gente descobriu que não era a dona da loja que estava falsificando esses rótulos, ela já estava comprando esses queijos com esses rótulos, né? E depois com polícia, com tudo, ela passou para a gente as informações de quem era o vendedor desse queijo. E aí, acreditem, né? Era um atravessador do município de Piumhi, que comprava queijos por aqui, né? De algumas cidades aqui na região, e colocava um rótulo do Sr. Miguel. Então, a gente sofre falsificação dentro do estado de Minas, a gente sofre falsificação lá nos Estados Unidos, e a gente sofre falsificação aqui dentro da canastra mesmo. Então, a gente precisa ter ferramentas para proteger o nosso produtor, proteger a produção dele. E aí, com todo esse trabalho, a gente consegue ter alguns resultados aí bem palpáveis, né? Então, a gente começa a ter produtos com uma qualidade, né, e um valor agregado muito interessante. Então, aqui são alguns queijos aqui da canastra. Esse do lado esquerdo aqui é o canastra real, né, que desenvolve olhaduras a partir das bactérias propiônicas, né? Elas vão liberando gases ali durante a maturação e dá um sabor adocicado para o queijo e gera essas oleaduras bem bonitas aqui, que lembram os queijos suíços, né? Aqui o nosso queijo tradicional, em cima aqui, e embaixo do lado direito, o queijo com mofo branco, né? Uma maturação um pouquinho diferente do tradicional, a gente deixa proliferar ali aqueles fungos que estão presentes já no ambiente, né? Isso tudo é sem inocular nada, a gente não pode inocular nem fungos, nem bactérias, nada nos nossos queijos aqui da canastra, então isso é tudo natural, tá? E a gente começa a gerar um pouco de renda, dá para a gente brincar com alguns números aqui que a gente... isso é um estudo que a gente fez, né? A produção irregular, a gente tem aqui na Serra da Canastra cerca de 800 produtores, e desses 70 são associados, né? Quando a gente compara a realidade fora da Aprocan e dentro da Aprocan, é essa aqui. A produção de 20 queijos por dia, né, para um produtor irregular, ele vai produzir aí cerca de 7.300 queijos por ano, vender aí um valor médio de R$20, porque agora tá bom, né? O leite está caro, mas esse valor é mais ou menos 15, 14 reais normalmente, e ele vai ter um faturamento aí de 146 mil reais. Produzindo de forma regular, tendo, né, algum serviço de inspeção, tendo uma apresentação bacana do produto, sendo regularizado, a gente tem um aproveitamento maior do leite, dos animais, né? Então a gente tem um rendimento maior, a gente consegue produzir 25 queijos dia, tá? E aí o produtor produz de forma regular, então ele vai ter uma produção de 9.125 queijos por ano, vendendo a um valor médio de R$70, né? Isso varia um pouquinho para baixo ou para cima, mas ele tem um faturamento aí de cerca de 640 mil reais por ano. É bem diferente aí as realidades. Aqui alguns valores que a gente tem capacidade de gerar, em cerca de 70 associados conseguem gerar 45 milhões de faturamento médio anual. A gente gera aí cerca de 290 empregos diretos. Aqui algumas capacitações, né? A gente já fez 13 capacitações, já está na 15ª agora, na verdade, tem que atualizar esse dado aqui, mas foram mais de 200 alunos atendidos em vários temas, né? Desde boas práticas até empreendedorismo digital, a gente oferece. Análises laboratoriais, a gente já fez várias análises e esse ano a gente ultrapassou já 1 milhão de queijos com selo da indicação geográfica entregues para o mercado. A gente deve fazer uma importação agora no mês de outubro, que vai chegar aí na casa de quase 1,5 milhão de selos. Reconhecimento internacional, que são as medalhas lá do Mundial de Tour. E a gente impacta aí em outras cadeias, né? Isso aqui é um dado do Conrado, né? Ele, vou resumir aqui, ele diz que o queijo da canastra está atraindo muitos visitantes, né? E de 2011, o Parque Nacional da Serra da Canastra passa de 35 mil visitas para 103 mil visitas em 2018, e o grande culpado, vamos dizer assim, por esse aumento de fluxo é o queijo da canastra. Aqui uma visão de futuro, né, que a gente prevê aí para os próximos anos. A gente já tem o queijo que já está consolidado, a gente precisa melhorar várias coisas, mas ele já está consolidado, né? A gente tem o café que está nascendo a denominação de origem agora, já temos produtores de mel, de própolis. Essa aqui é uma foto da charcutaria, né, de um presunto que a gente testou. Vinhos e azeite começam a surgir aqui na Serra da Canastra também com uma qualidade muito bacana.
E aí, como é que a gente vai ligar isso tudo? Através do turismo, né? Dos guias 4x4, dos hotéis. Então, a gente precisa ter esse alinhamento com o turismo para a gente ligar todas essas cadeias produtivas. Aqui só uma imagem do presunto, né, que a gente fez. Então, parece bastante aí um presunto de Parma, né, um pata negra, ficou bem interessante. Um pouco do que a gente oferece para os nossos associados, né? Então, compras coletivas, etiquetas de caseína, participação dos produtores em eventos, em feiras, cursos e capacitações, parcerias com o Sebrae, com vários outros órgãos, né, Senar, Emater, enfim. Inserção do produto no mercado, então a gente não faz a venda direta, mas a gente tem vários programas para aproximar o consumidor, né, o cliente do produtor. Criação e divulgação de materiais sobre a história dos produtores, acompanhamento técnico para manter ou melhorar a qualidade do produto. Então, a gente tem veterinárias ou tecnistas que acompanham desde a parte de ordenha, né, de manejo de pastagem, de alimentação do gado, até a maturação, embalagem e comercialização desse produto. Então, a gente faz todo o acompanhamento ali junto com os produtores para a qualidade do produto. Análises laboratoriais de água, queijo e leites, que a gente não consegue fazer aqui, a gente consegue mandar para outros laboratórios. E por ser associação, a gente consegue negociar esse preço aí, que a gente tem volume, né? Então, sai mais em conta para o produtor. Adequação da propriedade às normas sanitárias. Então, a gente tem uma profissional exclusiva para trabalhar essa questão de regularização das propriedades. Exames veterinários. Hoje, 100% do rebanho dos nossos produtores é controlado para brucelose e tuberculose. Isso é um pré-requisito para ele se associar na Procam, né? Quando ele se associa, ele tem um prazo aí de 90 dias para entregar um laudo negativo para a gente, para brucelose e tuberculose de todo o rebanho dele. E aí a gente tem veterinários também que são credenciados pela Procam para fazer esses exames nos nossos associados, porque a gente já teve problemas aí no passado com falsificação de laudos veterinários, né? Então, mais um problema aí para a gente enfrentar. Acompanhamento e elaboração do rótulo, desenvolvimento de marca, registro de marca, pesquisa sobre o queijo e atuação com os órgãos aí para melhoria e adequação na nossa legislação. Bom, para a gente finalizar então, a nossa missão é ser uma região produtora de queijos com origem e qualidade certificadas, economicamente sustentável e referência em queijos artesanais do Brasil. Somos uma região unida por um produto, por características naturais, e mais do que isso, somos uma região unida por um jeito de viver, uma vida artesanal, mineira e simples. Somos da região do queijo da Canastra, tá? Hoje, a indicação geográfica é composta por 7 municípios, mas a gente já tem um pedido de alteração dessa área no INPI para incluir São João Batista do Glória, que vai ocupar esse pedacinho branco aqui, próximo de Vargem Bonita, aqui, tá? Então, em breve serão 8 municípios, se der tudo certo. Aqui estão as nossas redes sociais, então sigam lá, né? Acessem o site, YouTube, Facebook, Instagram. A gente tem muito conteúdo, muito vídeo, muito texto, muitas imagens, então tem bastante coisa lá sobre o queijo da Canastra, sobre indicação geográfica, então é bem interessante. Bom, pessoal, muito obrigado, aí está meu contato, espero que tenha contribuído aí com vocês com um pouquinho da nossa experiência, e aí fiquem à vontade para me adicionar, tá? Tem um WhatsApp nesse número, podem me ligar, se a gente puder ajudar com alguma coisa, a gente fica muito feliz. Tem meu e-mail também, se quiserem me escrever, tá? Fiquem à vontade aí. Bom, pessoal, acho que é isso. Obrigado pela paciência, né? Demorou um pouquinho aí, mas estamos aí. Fico aberto aí se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação para fazer, podem ficar à vontade. Oi, Igor. É a Silvia que está falando? Não sei se você está me vendo. Sim. Eu estou hoje como presidente da ASECAP, que é a Associação dos Produtores de Cafés Especiais, do Circuito das Águas Paulista. Nós estamos nesse processo, né, de indicação geográfica, a gente já está formado desde 2018 como associação, e nós temos assim, uma quantidade de associados muito pequena, né? Nós estamos em 45 associados. Eu vi que vocês estão em torno de 70, é isso?
E eu estava Isso, vendo são o 70, seguinte, são 70 associados produtores, né? E a gente tem alguns outros parceiros que têm um formato de associação também, mas produtores são 70 hoje. eu vi que vocês começaram e tiveram um apoio, né, de alguns convênios internacionais, né? Você falou que veio da França, uma ajuda, um auxílio aí, e de repente vocês não tiveram mais e tiveram que aprender a se virar sozinhos a partir daí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento, porque é o que mais preocupa a gente da diretoria hoje da SICAP, é ter condições de formar uma administração a partir só de uma mensalidade, né, de tão poucos produtores. Isso preocupa muito. A gente entende que a gente precisa de uma estrutura aí, de pessoas que vão atrás de fazer convênios, pessoas que vão atrás de comercialização, olhar essa parte legal, fiscalizar e tudo mais, e inclusive ajudar nessa parte de desenvolvimento do próprio produto a nível de qualidade, né? Vocês fizeram um laboratório e tudo mais. No café não vai ser muito diferente, nós vamos precisar de laboratórios especializados em provas de café, né? E a gente se preocupa muito, nós da diretoria, como conseguir recurso para ter tudo isso, né? A gente pensava em um gerente meio que administrativo para já fazer alguma coisa, mas a gente não tem recurso. Mais que o Sebrae ajude tudo, mas ainda não é assim, não entra em dinheiro, né? Entra em auxílio técnico, né? Como que vocês fizeram nesse período que vocês perderam esse fomento, né, que vinha da França? Bom, eu acho que esse foi foi o principal fato para contribuir com o amadurecimento da Aprocan, né? A gente passou por um momento aí de extrema dificuldade, mas a gente cresceu muito com isso. O que eu vejo que acontece em muitas associações, né, na grande maioria delas, é não enxergar uma associação como uma empresa, né, e os associados não entenderem isso. Muitas vezes, a associação que tem que fazer por mim, eu já pago uma mensalidade, ela precisa me entregar esse benefício, não sei o quê, mas muitas vezes a mensalidade que eles pagam não dá para custear uma ida até a fazenda deles, né? Então, o principal ponto é a gente tentar mudar esse mindset dos produtores aí, de que a associação não é uma, duas pessoas, não é a diretoria, quando tem um colaborador, não é o colaborador, a associação é o produtor. Então, ele precisa dar um pouco mais de confiança para a associação, investir um pouco mais nessa associação, para que ela tenha recurso para devolver com algum serviço, algum produto para ele, né? É aquela história, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? É a mesma coisa numa associação, né? O produtor quer que a associação dê um retorno para ele, mas para a associação conseguir dar um retorno para ele, ela precisa ter recurso para investir, né, em um funcionário, em alguma atividade, enfim, para devolver isso para ele. Então, fica o produtor esperando de um lado e a associação esperando do outro, né? E aí a gente começou a abrir a mente aqui e enxergar a associação mais como uma empresa de fato. A associação, ela não pode ter lucro, sobras, mas ela precisa de dinheiro para se manter, né? Então a gente começou aí vários trabalhos para captar recurso, além das mensalidades, né? Então a gente começou a fazer compras coletivas, e a gente comprava com valor e repassava sempre com um pequeno lucro para a associação. A gente começou a trazer esses associados de fora, né, que pagam a mensalidade também. A gente buscou recurso através de projeto no Sicoob Saron, que é uma cooperativa de crédito aqui da cidade. E aí a gente começou a contratar alguns técnicos para trabalharem também, porque os produtores eles não têm tempo para dedicar para a associação, porque eles já têm as atividades deles na fazenda, né?
As etiquetas de caseína, por exemplo, a gente compra elas lá da França, importa a R$1,10, R$1,10, e repassa elas para os produtores a R$1,40. Então a gente tem uma margenzinha aí de 30 centavos em cada etiqueta, mas a gente importa 280 mil etiquetas por ano. Isso no montante vai dar um volume financeiro bem expressivo. A gente começou a oferecer aí as capacitações da mestraria, que algumas delas são pagas, né? Então isso gera uma fonte de recurso para a associação também. A gente tem cursos gratuitos, tem cursos pagos, tá? Então eu acho que é isso, é a gente tentar enxergar a associação com um pouco mais de empreendedorismo, né? Um pouco mais, com uma visão um pouco mais empresarial, né? Na verdade. Não é só um caráter assistencial. A associação não tem só que dar assistência, ela precisa se manter. Ela precisa ter funcionário, ela precisa ter um corpo, precisa ter estrutura para devolver isso para o seu associado. Isso é extremamente difícil, mas eu acho que o caminho é ver as associações como empresas, que precisam sim ter lucro, ter sobra. Isso no fiscal ali não é permitido, né? Mas a gente sabe que tem um monte de coisa para pagar. Você tem folha de pagamento, você tem imposto, você tem contador, então tem que ter um jeito de ter lucro, não adianta. Né? E aí a gente já está amadurecendo, o volume nosso está tão grande que a gente está precisando, já estamos estudando a constituição de uma cooperativa, tá? Porque a gente não está conseguindo fazer todas as questões fiscais que a gente precisa mais em caráter de associação, justamente porque a gente vem implementando vários serviços e produtos para gerar renda para a associação, né? E aí a gente não vai deixar de existir a Procam, ela não vai morrer, ela continua ali com a indicação geográfica, com a marca coletiva, com toda a parte política e estratégica do negócio, mas a cooperativa ela vem para dar um fôlego financeiro e fiscal, né, contábil e fiscal maior para a Procam hoje. Então, eu acho que é isso, é amadurecer e pensar que a associação é uma empresa e precisa ter dinheiro sim. Obrigada, Igor. Eu não sei se alguém mais vai ter outra pergunta. Acho que o Jorge. Oi, Igor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no Campo Mineiro, né? É um orgulho ver sua história aí também, a gente acrescentar aqui também no Circuito das Águas. Infelizmente, eu vejo que a falsificação ela anda sempre junto com a qualidade de um produto, né? Tentando ganhar o preço e o mercado pelo seu valor. Mas hoje as informações e a qualidade que é passado para o cliente, eu acho que isso é o que está mais valendo a pena, né? Então, o consumidor hoje ele consegue entender isso no mercado, a qualidade que ele está tendo, os laudos e o produto que ele está consumindo, ou até mesmo levando uma mesa da sua casa e para sua família. Hoje o nosso maior receio, né, está desenvolvendo aqui no Circuito das Águas, que é o selo. Eu vi que vocês fizeram várias ferramentas para tentar brindar um pouco mais essa falsificação. Com relação ao selo que hoje a gente tem do IG, existe alguma ferramenta que vocês implantaram dentro do selo para diminuir a falsificação do selo da IG dentro do queijo canastra? Eu não sei se eu consegui entender muito bem a sua pergunta, mas assim, a tecnologia que a gente conseguiu identificar, né, que são as etiquetas de caseína, elas por si só já são extremamente difíceis de ser falsificadas, né? Primeiro que é um processo difícil de ser feito, né? Equipamentos muito caros. A gente tem 2 fábricas dela no mundo, né, dessas etiquetas, que é uma na França e uma na Holanda, e elas pertencem à mesma empresa, né, que é a Matec Casmeric. Então, é uma tecnologia difícil de você conseguir. O que a gente já viu acontecer é de alguns produtores ou lojistas, a gente não sabe quem fez isso, mas de criar um carimbo e carimbar os queijos com tinta mesmo ali, para tentar ter uma alusão ali à marca da etiqueta, né, que está no queijo. Mas os próprios consumidores já viram que isso era uma falsificação. Quando a gente foi corrigir o problema, os consumidores já estavam loucos lá nas redes sociais e cobrando dos donos da loja.
e a gente chegou na loja lá, já não tinha mais nenhum queijo com carimbo. Assim, existem outras ferramentas, né? Para cada produto, a gente vai precisar buscar o que vai se adequar mais. A gente tem selos holográficos hoje, que acompanham com QR Code, que se consegue fazer a rastreabilidade ali pelo celular na hora, né? Só que isso vai no rótulo, né? Então, para um queijo artesanal que vai ser manipulado na loja, por exemplo, depois, antes de ser vendido, se o lojista tira o rótulo daquele queijo e coloca ele em outro, acabou, a gente perdeu a rastreabilidade ali, né? Então, por isso que a gente optou por esse selo que vai direto no queijo. Mas em um vinho, de repente, dá para ser no rótulo, em um café, dá para ser na embalagem, talvez, né? Então, isso a gente tem que avaliar caso por caso. A gente chegou a testar selos holográficos aqui, mas quando a gente foi ver de fato, existia uma forma para falsificarem ou usar ele de forma indevida. Então, a gente utiliza as etiquetas, para a gente é a melhor solução. Na Europa, eles utilizam isso aí já há 100 anos e até hoje não encontraram uma outra ferramenta com a mesma efetividade que as etiquetas, tá? Então, acho que é um estudo de caso a caso mesmo por produto, para a gente ver qual que é a melhor ferramenta que se adequa, mas a gente já tem muitas aí no mercado para a gente usar. Perfeito. Obrigado pela resposta. Imagina. Se ninguém mais fazer pergunta, eu queria fazer mais uma, Igor. Na verdade, uma relação enorme de perguntas que depois eu converso com você no particular. Fica à vontade, pode me Foi ligar depois. o processo de vocês é encantador. Eu só queria saber o seguinte, eu vi que na etiqueta de caseína vem a rastreabilidade, que é um número. Como vem da França, você já traz isso já com esse número? Ou vocês estão pondo o número aqui? E como que vocês definem a logística de vir da França para vocês? Deve ser bem rápida. E como que vocês fazem para que dê certo a quantidade de selos com a produção do produtor, né? Como que vocês fazem esse... É mais um controle também, né? E a responsabilidade é da associação. Como que é o mecanismo? Tá, as etiquetas elas já vêm impressas, né, com aqueles dígitos lá da França, a gente passa a relação e a sequência que a gente precisa para eles, já vem tudo daquele jeito, né, separado nos potinhos ali. Eu tô em casa agora, mas senão eu ia mostrar para vocês aqui na mão, mas depois posso mandar fotos aí. Então eles já vêm gravados com as sequências que a gente pede. E aí como é que a gente levanta isso, né? A gente fala com produtor por produtor, vê qual que é a média de produção diária dele e faz uma estimativa para um ano de produção. Então, se o produtor me fala que produz 10 queijos por dia, a gente já vê a possibilidade de aumentar aquela produção no ano que vem. Olha, você vai aumentar, vai continuar nessa média mesmo? Não, vou continuar nessa média, isso aqui é o que eu faço, não vou produzir mais. Tá, então são 10 queijos por dia, vezes 365 dias no ano, né? Vai dar aí 3.650 etiquetas. A gente joga sempre um pouquinho a mais para sobrar caso atrase alguma coisa aí na logística de entrega. Então a gente tem uma sobrinha aí para a gente, uma gordurinha para a gente queimar caso falte, tá? E aí a gente não entrega tudo de uma vez para os produtores também, tá? Porque eles precisam estar sempre cumprindo, né, as regras ali que estão dentro do caderno de especificações técnicas. Então a gente vai entregando algumas uma certa quantidade para eles de tempos em tempos, eles vão solicitando, a gente vai entregando ao longo do ano aí, e isso a gente tem um controle maior sobre isso também, né? Então, se o produtor me falou que faz 10 queijos, mas está retirando para 20 queijos por dia, a gente sabe que alguma coisa está errada, né? Então, a gente tem esse controle interno também da entrega das etiquetas para eles, tá? O Igor, eu tenho uma pergunta dentro disso que você acabou de comentar com a Silvia. Uhum. Você citou o caso, se o produtor indica que ele vai produzir 10 queijos e ele está consumindo 20 etiquetas, a questão de vistoria, vocês vistoriam a propriedade?
Isso faz parte do regulamento e o produtor tem que abrir as portas, permitir toda a vistoria e assim por diante? Sim, a partir do momento que ele quer utilizar a etiqueta de caseína, ele precisa estar disposto em receber uma fiscalização nossa, né? Ele sendo associado ou não. A gente pode ir até a propriedade dele, tem, né, isso definido lá no caderno de especificações técnicas. E aí, só que hoje a gente não tem nenhum produtor que não seja associado a nós que utilize as etiquetas de caseína. Então, esse controle fica um pouco mais fácil, né? A gente já tem o acompanhamento da nossa veterinária, que vai frequentemente em todas as fazendas, né? Então, ela, por si só, já consegue dar uma monitorada nisso para a gente, tá? A gente tem um conselho regulador, né, que é formado aí, constituído por produtores, tá? Isso está dentro do estatuto, dentro do caderno, só que é aquilo que a gente mencionou antes, né? Os produtores têm muito pouco tempo para desenvolver essas ações. Então, o conselho regulador, ele não vai ir até a fazenda para ver se o cara está cumprindo ou não o caderno de especificações técnicas. Então, quem faz isso para nós é a nossa veterinária, né? E eu também, em algumas visitas que eu faço, a gente já faz essa fiscalização aí. Se a gente vê que tem alguma coisa errada, aí sim a gente aciona o conselho regulador. Falou, ó, conselho, esse produtor aqui está usando mais etiqueta do que deve, tá? Ele faz 10 queijos por dia, mas está retirando 20. Aí quem tem poder para punir é o conselho regulador, não somos nós colaboradores, tá? Mas a gente já faz essa vistoria aí nas nossas visitas técnicas. Pessoal, pode aproveitar, tá? Fazer perguntas, fiquem à vontade. Hoje tá livre. Isso aí. Ô Igor, vocês ficaram 7 anos desde que vocês conseguiram a IP até vocês começarem a usar o selo. Só que essa imagem do região da canastra, vocês disseram que é uma marca coletiva, e é isso Sim. que vocês estão usando. Fora ela, então, vocês têm um selo da IG, no caso da IP, ou vocês agregaram esse nome, indicação de procedência, dentro desse selo? A nossa indicação geográfica ela é só nominativa, né? Então é só o nome canastra que é protegido pela indicação geográfica. Isso realmente gera E aí a gente tem a marca coletiva, né? Que se assemelha muito ali à etiqueta de caseína, tem algumas alterações, né? Mas ela se assemelha um pouquinho, isso gera até um pouquinho de confusão mesmo, você está certa de falar isso. E a gente já pensa, quando na verdade, eu entrei aqui na associação, isso já estava pronto para a gente utilizar, né? Eu que fiz a primeira importação, mas o modelo, tudo já estava pronto, e sempre gerou um pouquinho de confusão mesmo, tá? Então, a gente trabalha essas duas ferramentas, né? A marca coletiva mais como promoção do produto e a indicação geográfica mais como proteção, tá? O selo o selo de caseína, a etiqueta de caseína, ela se assemelha um pouquinho mesmo com a marca coletiva. A gente, quando você vê ela, se você não lê o que está escrito, você acha que é a marca, né? E aí isso gera... Mas a gente sempre estuda, discute para alterar um pouquinho o layout dela, para tentar evitar um pouquinho dessa confusão. Isso a gente sofre mesmo, mas a gente tem conseguido trabalhar bem com as duas, né? Com a marca coletiva e com a indicação geográfica. Uma me permite algumas coisas que a outra não me permite. Então, a gente complementa. Por exemplo, a indicação geográfica é um instrumento que a gente tem para proteção, de fato, né? A gente tem lei aí, enfim, para proteger, para delimitar, que delimita a área, que tem regras a serem cumpridas e tudo mais. E aí, a marca coletiva, eu tenho algumas outras coisas que ela me permite fazer também, que eu não posso fazer na IG. Por exemplo, a marca coletiva... ela é de posse da associação, né? Então, só os membros da associação podem utilizar, ou
alguma pessoa que a Procan dê a concessão de uso. E eu posso utilizar também a marca coletiva em subprodutos, por exemplo, né? Se eu tenho uma manteiga, um queijo ralado, um queijo fundido, eu posso utilizar a minha marca coletiva. A indicação geográfica eu não posso, só posso utilizar ela para o queijo da canastra, tá? Então, na marca eu tenho essa flexibilidade e a gente já teve algumas propostas que a gente está estudando aí, por exemplo, de receber royalties pela utilização da marca coletiva. Em marcas de camiseta, de calçado, por exemplo, eu posso conceder a utilização da marca para uma empresa e ela me pagar para utilizar. A indicação geográfica eu não posso fazer isso também. Não posso conceder a utilização dela para ninguém que vá me pagar para utilizá-la para isso, né? Então a gente utiliza as duas aí para é bem interessante esse formato de utilização nossa das duas ferramentas. Então, para a marca coletiva, você tem alguns produtores que não são associados e que estão usando a marca coletiva? Não, produtor de queijo não. A gente tem, por exemplo, eu posso ter. Hoje a gente não tem nenhum subproduto que já utiliza, mas a gente está desenvolvendo mais dentro da associação, dentro dos nossos associados, tá? O que a gente faz, às vezes, é conceder o uso, por exemplo, para algum parceiro, né? O Falco aí da Galeria do Queijo, ele tem alguns materiais lá né, de identificação da loja dele, com a marca Região do Queijo da Canastra, e isso é perfeitamente possível, né? Eu não posso conceder o uso da indicação geográfica para ele, mas a minha marca, para ele fazer um marketing, um material de comunicação ali, um panfleto para entregar para o cliente dele, não tem problema, ele pode utilizar. Igor, Legal. complementando e fazendo uma observação, a marca coletiva como estratégia, né, de promoção, você pode usar ela como produto ingrediente, né? Sim. Então, no caso de pão de queijo, uma determinada fábrica de pão de queijo que queira usar, que use, né, queijo da canastra, ela pode estampar, você pode licenciar a marca coletiva, queijo da canastra, com a vaquinha, para que ela estampe isso na embalagem. Exatamente, isso mesmo. E ela vai contar a história na embalagem que está usando o queijo da canastra. Perfeito, é isso mesmo. Encerramos, pessoal, as perguntas. Tem bastante coisa para perguntar, fico até inibida. Mas eu acho que pela adiantar aí da hora, né? Acho que já está todo mundo cansado, né? Ô, Silvia, mas fica à vontade para me ligar depois, me chamar no WhatsApp, viu? A gente conversa aí tranquilamente depois, com mais calma também, caso você queira, tá? Legal, muito obrigada. Mas gostei muito da sua apresentação e esse negócio de vocês mostrarem a preocupação de começar com as crianças, né? Já serem educadas a valorizar aquilo que vocês têm de maior valor, né? Que é a tradição do modo de fazer o queijo, né? Isso é fantástico. Isso é a sucessão familiar e isso dá certo. Com certeza vocês vão ter queijo por muito tempo aí sendo feito dessa forma, né? É bacana. Isso foi uma estratégia que a gente identificou, que a gente começou até por necessidade, sabe? O que estava acontecendo? O que acontece, na verdade, né? A gente tenta, você vê, em um universo de 800 produtores, nós temos 70 associados, né? Não é 10%. Mas quando a gente vai conversar com os produtores, muitas vezes já são pessoas um pouco mais velhas, né? A gente fala, você tem que se associar, vamos começar a maturar o queijo, agregar valor, mudar um pouquinho aí seu estilo de produção. Aí a gente ouve sempre, olha, meu avô fez assim a vida inteira, o meu pai fez assim a vida inteira, eu já fiz até hoje, então quando meu filho assumir, ele vê o que ele vai querer fazer. De tanto ouvir isso, a gente falou, se é o filho dele que vai ver o que ele vai fazer, então vamos começar a conversar com o filho dele desde criança, né?
senão daqui 50 anos nós estamos ouvindo a mesma coisa. Então, é uma sementinha que a gente planta, é um projeto que a gente vai demorar algumas gerações para colher fruto, né? No mínimo uma geração, talvez, mas que faz todo sentido para a gente fortalecer a associação. E aí, claro, né, com isso a gente começa a fortalecer as tradições, né, gerar esse senso de pertencimento nas crianças, na comunidade local aqui, através desse trabalho com as escolas. E aí a gente já tem um fato muito interessante que é de vários filhos começando a assumir mesmo os negócios dos pais, né? Então, quando a gente vai nas fazendas, a gente encontra já muitos jovens, né? 20 e poucos anos, 30 e poucos anos ali, tocando o negócio do queijo da canastra. Então, a gente tem já essa virada de chave aí, que o jovem hoje ele consegue se manter na fazenda, consegue ter uma qualidade de vida ali, vivendo da produção de queijo da canastra, que a gente não tinha lá quando eu mostrei naqueles dados lá do censo para vocês, né? Legal. E vocês devem fazer um trabalho de divulgação da Procam para tentar conseguir mais associados aí. Sim, a gente faz em redes sociais, em rádios locais, né? A gente visita os produtores que não são associados, chama para algumas ações nossas, mas é difícil. Esse negócio de conseguir mais associado aí para toda associação que a gente conversa, isso não é fácil, não. Mas a gente tem que ir tentando, né? São estratégias que a gente tem que desenvolver para mudar isso. É porque, além de tudo, o queijo, como a cachaça, esbarra em leis, né? Em regulamentações, né? Sim. O café A já não é legislação do tanto queijo, assim. a legislação do queijo é um problema grave e isso dificulta muito o desenvolvimento do nosso trabalho aqui. Mas temos conseguido avançar, né? Quando a gente olha para trás, antes de 2002, a gente não podia nem existir, né? Então, já avançamos bastante. Agora a gente já pode existir e vender sem problema, né? É difícil só conseguir se adequar às normas todas que eles exigem, mas já é possível. A gente, em 20 anos, eu digo que a gente conseguiu evoluir bastante aí na questão da legislação do queijo, mas vamos continuar aí a caminhada, né? Acho que o Jorge queria falar alguma coisa, Jorge? Depois eu mando as perguntas para você também. Tranquilo, beleza. Fechado. Pessoal, então eu quero agradecer, Igor, a sua presença aqui. Quem sabe a gente não faz uma carreata lá para São Roque de Minas, né? Passar uns 2 dias lá e conhecer mais de pertinho o trabalho de vocês. O agradecimento pessoal para você ter atendido o meu convite, né, para estar aqui batendo papo com a gente. E da mesma forma que você falou dos guardiões aí do queijo da canastra, a gente gostaria que você também pudesse contribuir um pouquinho mais aqui com o Circuito das Águas. A experiência de vocês é muito importante para o desenvolvimento de outras associações e outras associações que estão pleiteando a indicação geográfica, né? Então, é muito importante o trabalho que você também faz no sentido de se aproximar das outras associações. Então, meu agradecimento pessoal pela sua participação aqui com a gente, tá? E também me coloco à disposição. Se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui para atender naquilo que for possível da parte da gente. Beleza. Ô, Márcio, obrigado, cara. Como eu disse lá no início, né, é um prazer enorme falar com esses grupos sempre, né? Para a gente passar um pouquinho de experiência, tentar contribuir com o fortalecimento de outras associações, de outras regiões, de outros produtos, né? Eu viajo sempre para isso. Esse mês, no início do mês, eu fui para o Nordeste para conversar com o pessoal lá que faz queijo também, que é um sofrimento danado, mas a gente tenta contribuir com esse pessoal para que eles consigam crescer também. Se a gente puder, um pouquinho do que a gente passar, que eles consigam aproveitar, já é bom demais, né? E aí fica aí o convite para vocês virem mesmo para a Canastra, montem um grupo aí, ou venham individual aí, cada um, a gente vai receber vocês aqui, monta um roteiro aqui com bastante queijo, tá? Vai ser um prazer. Vindo a Canastra, falem com a gente, visitem a Procam, que a gente vai atender vocês lá e comer bastante queijo, tomar um café.
fazer uma festa aí de queijo com café. E cachaça. Cachaça também. Unir as associações aí, porque cachaça e café e queijo tudo combina, né? Fechado. Dá certo. Dá super certo. Legal, muito obrigada, Igor. Por nada, gente. Tchau, tchau, boa noite. Agradeço vocês. Igor, prazer em vê-lo. Obrigado. Prazer, Pessoal, Jerry. nos vemos